Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Eu estava hoje aqui no parque onde eu caminho, gravo alguns vídeos. Tem uma regra: não pode entrar cachorro. E eu lembro que eu encontrei um cachorro e avisei o pessoal: ó, tem um cachorro aqui dentro. Vocês falaram que não pode ter. Falaram: não, mas esse cachorro aí, ele já mora aí há muito tempo. Tentamos pegar, não conseguimos e deixamos ele aí. Mas realmente não pode. Aí eu lembro que eu tentei pegar ele, né? Sozinho, ele correu assim assustado, porque não pode ter cachorro, né? Aí não consegui, enfim. Passaram-se alguns meses, no caso hoje. Aqui tá chovendo e eu tava caminhando. E eu olhei pra trás e ele tava me seguindo. Ele tava todo molhado, né? Aí eu olhei pra ele e eu senti dó, né? Senti compaixão. Deixei ele vir comigo. Eu percebi que ele queria sua companhia. E eu fui sua companhia. Ele ficava me seguindo. Aí chegava em um ponto que ele não me seguia mais, ele voltava. Aí como eu dava outra volta, ele vinha atrás de mim de novo. Bem próximo. Ainda assustado, mas querendo companhia, sabe? Eu sabia o que fazer. Eu sabia que eu poderia pegá-lo pela coleira, dar uma comidinha para ele, aproveitar a situação, trazer pro pessoal aqui, enfim. Só que eu optei por não fazê-lo. Por quê? Porque naquele momento eu enxerguei ele apenas como alguém, ó, como um bichinho que precisava de somente alguém por perto. Eu sabia o que eu, pelas regras, deveria fazer, mas eu optei apenas enxergá-lo como um ser vivo que precisava de algum tipo de apoio. E o apoio que eu podia dar naquele momento, porque ele corre quando a gente chega perto, é deixá-lo estar na minha companhia de uma maneira segura. E isso tem que fazer a gente pensar na questão do. Porque o fato de eu saber o que eu deveria fazer, isso se chama conhecimento. Eu conhecia as regras, eu conhecia como fazer, conhecia como não fazer. E esse conhecimento, ele é muito interessante porque nós somos atraídos para ele. Mas ele, se nós não tomarmos cuidado, ele é envolvente. Ele é tão envolvente que até Salomão, o rei Salomão, ele se perdeu no conhecimento. Se perdeu tanto que diz a lenda, né, diz os mitos, né, que até existem livros chamados clavícula esquerda, direita, alguma coisa assim, de Salomão, na bruxaria, na feitiçaria, na magia negra, criados por ele, que são livros ocultos que eles usam até hoje. Então, ele se desviou, ele foi para um caminho muito tenebroso, muito perigoso. E até que ele escreveu, se não me engano, num livro de Eclesiastes, nas escrituras, né, que ele fala, é tudo ilusão, é tudo correr atrás do vento. E isso tem que fazer a gente pensar, porque tem um verso nas escrituras que diz assim: o conhecimento incha, mas o amor edifica, constrói. Como assim? Todo conhecimento, ele se perde na sua característica final, social, quando ele é apenas voltado para mim. Ele é apenas um conhecimento para me fazer melhor, me fazer conhecer mais, aprender mais, apenas academicamente.
por assim dizer, só para questão de compreensão mesmo. E quanto mais eu aprendo, mais esse versículo diz assim, mais a pessoa fica inchada. Inchada no sentido de que fica só para ela, retém para ela. Mas quando esse conhecimento ele sai de mim, ele apenas passa por mim e alcança você e alcança outras pessoas, a ponto de construir, de compartilhar alguma coisa, de trazer crescimento, aí ele ganha o sentido. Ele ganha o sentido para o qual ele foi criado. É um conhecimento que alcança pessoas, alcança e melhora vidas. E eu tenho me visto nesse momento de conhecimento, sabe? Eu tenho buscado muito essa questão do conhecimento da alma. E eu tenho me visto que ele quer me envolver. Ou eu quero me perder nele. Olha que interessante isso. Porque eu comecei a verificar que o conhecimento ele começou a me envolver de maneira muito sutil. E começou a querer mover o meu centro. Olha que interessante isso. Assim como foi com Salomão, porque se aconteceu com ele, que diz a lenda, o mito, que ele é o homem mais sábio, foi o homem mais sábio da terra, quem dirá comigo? Então, eu preciso entender esse tipo de coisa. Se com ele foi assim, comigo vai ser muito mais fácil. E o conhecimento, ele, como eu já falei, ele nos envolve. Ele nos envolve de uma maneira tão escondida que se você não prestar atenção, você já está perdido. E o seu centro, o seu núcleo, ele já se perdeu. Eu acho que eu já comentei aqui que o conhecimento, nós temos que ter um valor na nossa vida. Algo que é valoroso, algo que realmente é o centro, que nos coloca no sentido estruturado na nossa caminhada. O meu é Cristo. Então todo conhecimento tem que orbitar Cristo. E o conhecimento, ele tem que ser qualquer tipo, como uma roda de fogueira. É aquela conversa que te acrescenta, que às vezes você não tolera, às vezes você tolera, às vezes você apenas escuta, às vezes você só fala, você compartilha, você dá, você recebe, às vezes você dá e recebe, recebe e dá. Mas é aquele momento que você sai daquela roda, daquele encontro caloroso, com algo a mais. Algo a mais que pode melhorar a sua vida, ou pode não significar nada, mas é apenas aquilo que não vai fazer você deixar de ser você. Você continua sendo você. Então é essa essência que o conhecimento ele não pode arrancar de nós. Ele precisa, no máximo, me ajudar a alcançar quem eu sou, mas não pode apagar quem eu sou. E as escrituras falam lá no livro de Isaías, se eu não me engano, um versículo, algo como assim: nós temos que ter um coração de aluno, de discípulo, um coração de seguidor. E quando esse coração de seguidor ele desaparece pelo inchar do conhecimento, eu paro de aprender. E se eu paro de aprender, eu paro de crescer. Eu me torno inchado, porque eu já tenho o suficiente. Lembra que eu falei, o conhecimento tem que vir para mim e ir para você? Então ele tem um caminho, ele tem um vetor, né? Um ciclo de início e vida. Ele vem até mim, transforma o que tem que ser transformado, e depois ele gera um fruto que vai. E quando eu interrompo esse caminho, ele somente vem até mim e para. Ou então ele não consegue mais entrar, porque eu já estou tão cheio que só sai de mim, só sai de mim. E aí eu me torno uma pessoa inflexível, uma pessoa dogmática, uma pessoa sem a caridade, sem o amor, sem o compartilhamento do calor humano para construir vidas, para reedificar muros caídos, buracos abertos nas almas das pessoas. Porque eu me torno a minha própria fonte. E até psicologicamente isso não existe. Eu não consigo ser a minha própria fonte, né, de acordo com o inconsciente coletivo.
eu estou ligado a Ele, então essa fonte sempre vem. Então, esse pensamento de que eu sou pleno, eu sou completo, eu tenho o que é necessário a partir de agora, não preciso de mais ninguém, não preciso mais de Deus, não preciso mais. Enfim, é um pensamento extremamente errado, equivocado e destrutivo. Então eu quero deixar esse pensamento com você, porque esse coração de aluno tem que estar sempre em mim. E esse coração do aluno que ensina, é como eu já falei no outro vídeo, é o curador ferido. É aquele que cura sabendo e lembrando da sua ferida essencial. É o preenchedor vazio. Eu preencho você sabendo que eu tenho um vazio essencial. Entende? Então nós não podemos perder isso. Então o conhecimento, eu te pergunto, ele tem agido assim com você? Ele tem feito isso na sua vida? Ele tem te afastado de pessoas fisicamente e emocionalmente? Porque às vezes me afasta fisicamente, exemplo, religião, impuro, pecador, imoral na sociedade, né? Antiético, ou emocionalmente no sentido de eu estou perto de você, mas me sinto superior. E eu me afasto intelectualmente, eu me afasto emocionalmente, eu me afasto, né? Sendo que no final a gente só precisa, quando duas almas se encontram, elas só precisam ser almas. Todo conhecimento precisa ficar de fora, porque são apenas duas almas se encontrando. Dois seres que curam e são curados, feridos e que ferem. Então, nesse momento, nós temos que abrir mão no relacionamento daquilo que eu sei, daquilo que é certo, que é errado para mim. Isso não pode me afastar das pessoas, mas isso tem que justamente me aproximar delas. Criar uma ponte. Eu preciso ser um pontífice, criador de pontes entre pessoas, entre mim e as pessoas, entre as pessoas e eu. E não destruidor de pontes. Entende? Porque todos nós precisamos aprender, precisamos pertencer, ser acolhidos. Todos nós precisamos desse amor que edifica, desse relacionamento que compensa existir, que nos faz compensar, seguir adiante, conhecendo e conhecendo cada vez mais, sempre com o coração de aluno. Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até a próxima.